Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estamos aqui retornando com alguns vídeos para te ajudar nessa revisão, nessa reta final, as provas que você tende a prestar, né? Esses vestibulares militares. Então, vamos ao problema do dia. Vamos lá. Bem, vamos então ao enunciado do problema. Uma esfera de raio A é preenchida com carga elétrica positiva e densidade uniforme ρ. Então, uma esfera menor, de raio A/2, é esculpida, como mostra a figura a seguir, e deixada vazia. Qual é a direção e magnitude do campo elétrico nos pontos A e B? Considere a permissividade elétrica do meio ε0. Bem, então, o que acontece? Vamos aqui encontrar como é que a gente expressa o campo elétrico dentro e fora de uma esfera, tá? Isolante, utilizando a lei de Gauss, que é o caso aqui. Ela tem uma densidade volumétrica ρ, ela contém carga dentro. Se ela contém carga dentro, ela não é condutora, correto? Então, vamos aqui. Vou pegar uma esfera e vou pegar uma esfera, vou aplicar a lei de Gauss para pontos internos e externos dela. Vou pegar aqui um ponto interno, raio Rzinho, tá? Uma esfera de raio Rzão, e ela tem densidade volumétrica ρ. Então, como é que vai ficar a nossa lei de Gauss? A integral dupla de E escalada A é igual a Qint sobre ε0. Então, para pontos internos, eu vou fazer o seguinte. Para Rzinho menor que Rzão, devemos ter aqui E vezes a minha área, então 4πr², a área da minha superfície gaussiana aqui de preto que eu coloquei, tá bom? E a minha carga interna vai ser a densidade vezes o volume. O volume é 4/3 de π Rzinho ao cubo dividido por ε0. Isso daí é a carga interna, a região gaussiana que eu tracei. Somente a de preto é a porção na qual eu considero a carga interna, carga líquida, né? Então esse termo aqui eu vou simplificar com esse, de modo que o meu campo elétrico ele vale ρrzinho sobre 3ε0. Então, meu campo elétrico é radial e está expresso por essa expressãozinha aqui. Ele cresce linearmente até a superfície. E aí o que acontece fora, Felipe? Bem, para Rzinho maior que Rzão, o que vai acontecer? Eu vou montar agora uma superfície gaussiana aqui, ó. Superfície imaginária para a região externa. Vou colocar agora meu Rzinho aqui, maior que o Rzão. Rzinho é a minha variável, tá? Então, pela lei de Gauss vai ficar E vezes a minha superfície que eu tracei aqui de vermelho agora, 4πr², vezes a carga interna que é ρ vezes o volume. O volume contido na região de vermelha é somente a parte azul, tá bom? Porque aqui, ó, eu não tenho carga, eu tenho carga na região azul. Então vai ficar 4/3 de π Rzão ao cubo sobre ε0. Então eu vou simplificar o 4π com o 4π aqui e descubro que para esse caso o meu campo elétrico ele vale ρ r² dividido por 3ε0 Rzinho ao quadrado. Vou escrever aqui como vetor também, mas vou colocar verso R. Então, ele é radial, mas aí ele cresce, desculpa, ele cai com o quadrado da distância à medida que eu vou me afastando, ok? Se eu for esboçar um gráfico de como é que é o comportamento desse campo elétrico, então fica assim, ó. Aqui é o campo elétrico, em função da distância. Então, dentro ele cresce, aí depois ele parte do zero, né? Aqui na superfície vale ρr sobre 3ε0, quando Rzinho é igual a Rzão, e depois ele cai com o inverso do quadrado da distância. Beleza? Então tá aí o nosso gráfico. Ou seja, para a nossa questão,
eu vou utilizar essas expressões. Então, eu vou colocar aqui, ó, campo elétrico interno corresponde a ρ, minha variável Rzinho, sobre 3 epsilon0, e um campo elétrico externo corresponde a ρ, Rzão ao cubo, sobre 3 epsilon0 Rzinho ao quadrado. Colocando aqui os módulos. Bem, feito isso, vamos então às contas para resolver o nosso problema. Você vai usar a superposição, tá? Então, para o ponto A, você tem que vai ser a interação da região preenchida mais a da cavidade. Acontece que a região preenchida, você está no centro. Você vai fazer uma superposição, então você vai somar, ó, a região total preenchida mais essa cavidade. Você vai somar mais ρ com menos ρ, tá bom? Isso aqui é a superposição. E aí o resultado vai ser basicamente isso aqui, ó. Mas aí, quando eu pego essa região aqui preenchida, eu estou no centro dela. Então, o campo elétrico produzido por ela é nulo, tá? É zero. Então, vai ficar só o da cavidade. Então, em A, eu já sei que a magnitude, a direção dele, né, é para cima. É atrativo, porque a densidade vai ser negativa, né, desse corpo. E se aqui eu tenho raio A, bem aqui, o meu raio ele vale A sobre 2. Então, de cara para o meu ponto A, eu já sei o resultado. Já vou substituir aqui, só no lugar do Rzinho eu vou colocar A sobre 2. Vou apagar aqui. E vai ficar o seguinte, ó. Ponto A é uma superposição. Então eu vou escrever aqui o meu ponto A. Vai ficar o campo devido à parte positiva, mais o campo devido à parte negativa. Como essa positiva é nulo, então o módulo do meu campo elétrico no ponto A, isso daqui é zero, vai ficar ρ A sobre, aqui é A sobre 2, então vai ficar 6. 6 epsilon0. Ele aponta para cima, tá bom? Aponta para cima. Isso aqui é o meu campo A. Agora, para o ponto B. Como é que vai ficar para o ponto B? Novamente, eu vou fazer o princípio da superposição. Então, para o ponto B, vai ficar a interação do A, desculpa, da parte positiva, mais a da parte negativa. Então, pegando aqui o módulo que eu estou interessado em calcular, a parte positiva é a parte interna, né? Então, o meu campo elétrico em B vai ficar igual a ρ para a parte interna A dividido por 3 epsilon0. Agora o outro vai ficar o seguinte, quando eu somar aqui, eu vou colocar menos ρ, né, na densidade, então eu vou colocar logo menos aqui para frente. Então vai ficar menos ρ sobre 3 epsilon0, aí agora vai ficar, ó, Rzão ao cubo, onde a Rzão ao cubo é o quê? É o raio desse corpo aqui, ó, eu estou calculando a interação que a cavidade vai produzir aqui, ok? Então, o raio dessa cavidade é A sobre 2, fica A sobre 2 ao cubo, dividido pela distância, que é o que muita gente confunde, tá? Que agora a distância é do centro da cavidade até o ponto B, que é o ponto desejado. Então, é A sobre 2 mais A, ou seja, essa distância aqui, ela vale 3A sobre 2. E é ela que eu vou equacionar aqui, ó. 3A sobre 2 ao quadrado. Então, eu devo realizar essas contas. Bem, colocando aqui os termos em evidência, na qual eu posso colocar, eu vou colocar ρ A sobre 3 epsilon0 multiplica 1 menos. Vamos essas contas agora. Aqui vai ficar, ó, 2 a terceira. Então vai ficar 8, tá? Então,
vai ficar 8 aqui embaixo. 3 ao quadrado vai ficar 9. Então vai ficar um 9 aqui. E aqui vai ficar 2 ao quadrado, fica 4, mas ele sobe. Então vai ficar um 4 aqui em cima. Se eu for simplificar isso daí para ajeitar, vai ficar o seguinte, ó. 1 menos, eu posso dividir por 2 aqui, por 2 aqui. Então vai ficar, ó, 1 sobre... Aqui vai ficar 1 meio. Então vai ficar 2 vezes 9, dá 18. 1 menos 1 sobre 18. Então se eu botar 18 aqui, vai ficar 18 menos 1, dá 17. Então vai ficar 17 sobre 18, tá? Então 17 sobre 18. E aí 18 vezes 3 dá 54. Então nosso resultado é 17 sobre 54, ρA sobre ε0. Felipe, e ele aponta para onde esse campo? Bem, olha como eu fiz aqui com o módulo. Eu fiz a parte positiva menos a parte negativa. E deu positivo o nosso resultado. O nosso resultado deu positivo, então o sentido adotado foi correto, na qual ele está para onde? Ele está para baixo. Eu fiz o maior menos o menor, ok? Então esse campo aqui, ele é produzido para cima, tá? E o campo no ponto B, ele é produzido para baixo devido a essa interação que a gente tem. Então, só finalizando aqui, organizando, ó. No ponto B, ele está para cá. E no ponto A, ele está para cá. Ok? Bem, então, mais um problema aí de superposição do campo elétrico. Aplicando a lei de Gauss, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.